Olá, meu amigo e minha amiga, eu me chamo Vantuir e seja muito bem-vindo a esse primeiro vídeo de uma série de vídeos chamado A Fé, a Chave para o Sucesso, porque eu tenho buscado entender e compreender o que é fé, porque a fé eu descobri que ela é o gatilho que faz com que Deus mova a mão dele para a nossa vida, é a ponte para as bênçãos, é a chave que abre as portas dos céus para que as bênçãos sejam derramadas. Então, sem fé é impossível agradar a Deus, isso está na palavra. E antes de tudo, a gente precisa reconhecer que sem Deus a gente não alcança nada. Então a prioridade é Deus. E para que a gente acredite, creia em Deus, a gente precisa de fé. Até para isso a gente precisa de fé. Porque a fé, o conceito de fé está em Hebreus. Está escrito assim, Hebreus 11. A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então a gente tem convicção de que Deus existe. A gente tem certeza de que Deus existe. Então, esse primeiro passo é crer que sem Deus a gente não consegue. Só com a força do nosso braço não há possibilidades. E aí vem em Mateus e Lucas, Mateus 6,33 e Lucas 12,34 está escrito assim: buscai antes de tudo o seu reino, e essas coisas vos serão acrescentadas. Então, antes de tudo, a gente precisa reconhecer que sem Deus nada será acrescentado na nossa vida. E se for acrescentado, será tirado. Porque não tem proteção, não tem esse cerco do reino de Deus. Porque se você conhece o conceito, o reino, que é um reino, é como se fosse uma cidade, né, protegida por um rei. Então, quando a gente aceita o Senhor Jesus como nosso Salvador e se arrepende dos nossos pecados, então Jesus justifica isso perante Deus. A gente aceita Deus como nosso rei e começa a fazer parte desse reino. Então a gente faz parte desse reino e a gente tem um rei que nos protege. Então, se a gente não fizer parte desse reino, acontece que muitas das vezes a gente acaba perdendo o que a gente conquista, porque vêm os inimigos, né, e tomam o que é nosso, nos roubam. Então, Jesus estava ensinando aqui que antes de tudo a gente precisa buscar o reino de Deus. Então, esse é o reino de Deus. O reino de Deus é fazer parte, é obedecer esse rei, é entender o que ele quer, o que ele espera de nós. Então, através da palavra a gente conhece a Deus, através de oração e jejum a gente se relaciona com Deus. Então a gente precisa se relacionar com Deus, ter conexão com Deus antes de tudo. E essa palavra aqui Jesus estava falando para os discípulos, porque advertindo os discípulos de que não se mantivessem, não se inquietassem, se preocupassem com o que iriam comer ou beber ou se vestir e tudo mais. E ele complementa ali em Lucas, tem mais uma partezinha que fala assim: porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então aqui também a gente já entende o porquê que Jesus estava falando aquilo para os discípulos, porque se a gente não pôr o reino de Deus, as coisas de Deus em primeiro lugar, a gente corre o risco de pôr o coração nas coisas materiais. Isso é uma armadilha muito grande que acaba fazendo com que a gente caia. Muita gente às vezes prospera rapidamente, mas na mesma proporção fracassa, acaba perdendo. Então
é questão de prioridade. Não significa que você vai só buscar o reino de Deus e não vai lutar pelas coisas materiais também. Não. É questão de prioridade, que um vem primeiro que o outro, não que você deixa de fazer um para fazer o outro. É como um relacionamento, o mesmo relacionamento com Deus. Pense como um relacionamento, um casamento, pois a gente passa a ser a noiva de Jesus quando a gente aceita Ele como nosso Salvador. Então, para você entender melhor, se eu me preocupo só com o meu casamento, eu acabo morrendo de fome, porque se eu não trabalhar, se eu não pôr dinheiro dentro de casa, porque dinheiro é importante, ele é recurso, eu vou morrer de fome, eu vou morrer, né, de saúde, talvez, não sei, se eu não ir no médico, se eu só cuidar do meu casamento, só namorar minha esposa o tempo todo, entende? Mas se eu cuidar só da minha saúde, agora eu vou viver fazendo academia, eu vou viver trabalhando, cuidando da minha vida profissional financeira, eu vou, né, cuidar dessa parte só material ou física e esquecer de amar minha esposa, de cuidar do meu casamento, o meu casamento vai se desgastar e vai acabar. Porque amar é um verbo e a gente precisa trabalhar isso, como a gente precisa trabalhar a nossa busca com Deus, amar a Deus, a gente precisa exercitar isso. Então, não é questão de deixar de fazer um para fazer o outro, não. A gente vai priorizar, cuidar da nossa vida espiritual mais do que das outras. Ou, primeiro, a gente pode cuidar na mesma proporção, desde que sempre na questão de prioridade entre o reino de Deus em primeiro lugar. Então, a partir de hoje, eu vou cuidar mais da minha vida espiritual. Eu vou buscar mais a Deus, eu vou ler mais, eu vou entender mais de Deus, eu vou entender o que Ele quer que eu faça, entende? Porque daí, a partir de então, o Espírito Santo vai te direcionar, vai moldar o teu caráter, vai te dizer o que é certo e o que é errado. Eu não estou aqui para te dizer o que você deve fazer, é o Espírito Santo que vai te dizer. Então, você passa a buscar, a ler, e o Espírito Santo com certeza vai te dar discernimento. E aí você se envolvendo, o Espírito Santo molda o teu caráter. E ele vai te dizer o que é certo e o que é errado. Entende? Então, esse é o primeiro passo. O primeiro passo, antes de tudo, reconheça que sem Deus você não pode nada. Você não consegue ir tão longe. Porque nossa força é limitada e a de Deus não. Então, busque o reino de Deus em primeiro lugar, antes de tudo, como diz a palavra de Deus. Para que, em primeiro lugar, você busque o reino de Deus e não acabe pondo o coração nas coisas materiais. Tem uma palavra, agora me veio na cabeça aqui, que fala assim, ó. Está em Eclesiastes 9:8. A importância de buscar o reino de Deus. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Isso significa que a importância de a gente nos manter com vestes brancas perante Deus e jamais falte o óleo, que significa o Espírito Santo. Então, o quanto é primordial que a gente esteja envolvido com Deus, que a gente esteja justificado em Jesus, que a gente se conserte com os nossos erros e busque o Espírito Santo, busque a presença de Deus, porque isso é o essencial para que você alcance o sucesso. Então, o primeiro vídeo, talvez você estivesse esperando por alguma coisa mais ligada a conquistas e tudo mais. Mas esse primeiro vídeo é o mais importante. Não adianta você pular esse vídeo e já ir assistindo os outros. Eu pretendo falar sobre foco, sobre a sua estrutura mental, as suas crenças. Eu quero falar sobre outras coisas, sobre visão, que isso faz parte da construção da fé.
mas sem que você entenda a importância de se relacionar com Deus, a importância de estar com o Espírito Santo ao seu lado, com um óleo derramado sobre a sua cabeça e vestes brancas perante Deus, justificado em Jesus, limpo dos seus pecados, né? Nós todos somos pecadores, nós erramos todos os dias, mas é você abandonar o erro, é você se arrepender quando erra. Essa é a intenção. Isso é o que importa. É o que você sente quando você peca. Porque isso vai te levar a cada vez pecar menos. Esse é o relacionamento com Deus, é isso que a gente busca fazer quando se está nesse reino. Isso é servir esse rei que reina, né? que reina que administra esse reino. Então a gente quer agradá-lo. Então a intenção e o sentimento que a gente tem quando comete os erros que desagradam a ele, que é o que importa. Então a gente vai estar sempre buscando agradá-lo, tá? Então esse é o primeiro passo, esse é o primeiro vídeo. Fique ligado no próximo. Se você gostou, dá um curtir aí, compartilha para que chegue a mais pessoas, para que mais pessoas possam ver, mais pessoas possam aprender, assim como eu e vocês estão aprendendo aqui. Então o primeiro passo, busque o reino de Deus, porque o resto Deus vai providenciar, né? A gente vai estudar aqui junto como fazer com que isso com que Deus mova a mão dele e nos abençoe cada vez mais, tá bom? Então compartilha, curte, fica o meu abraço para você. Muito obrigado pela sua presença aqui, vendo, assistindo esse vídeo. Fico honrado de poder, né, transmitir, compartilhar esse conhecimento, tá? Um abraço, fica com Deus e tenha um bom dia.